Fala galera, como é que vocês estão? Muito bem, mais um vídeo de Baki. Eu sei que vocês gostam bastante desse anime e hoje a gente vai especificamente falar sobre um personagem que vocês me pediram muito, Izanagi. Izanagi, logo nos primeiros capítulos de Baki, foge da prisão. E sabe como ele faz isso? Ele quebra um vidro que, de acordo com os guardas, é extremamente resistente e aguentaria um tiro de uma bazuca somente usando a palma da sua mão. E aqui nesse vídeo você vai entender se realmente isso faz algum sentido, se isso poderia ser uma possibilidade e qual seria a explicação científica para ele quebrar o vidro usando o vácuo. Afinal, Izanagi é visto no anime como o mestre do vácuo. Para isso, eu chamei um amigo meu, o Luiz Felipe, que é aluno da engenharia de biosistemas e vai explicar para vocês os cálculos e os conceitos envolvidos na física por trás do golpe do vácuo. Fala pessoal, beleza? Agradeço o Ivo pela oportunidade de estar aqui com vocês pra gente bater um papo aí sobre física e entender, né, a ciência por trás aí do personagem do Baki, né, o Izanagi. Então a gente vai trocar uma ideia sobre os fenômenos físicos que acontecem, né, durante ali o movimento que o Izanagi faz para poder quebrar o vidro. Mas antes disso, galera, eu tenho que dar um aviso aqui para vocês, né? A gente acabou desconsiderando uma série de variáveis aí que são importantes para esse tipo de cálculo, né? Então, na verdade, a física ela funciona de forma coletiva, né? Com todos os fenômenos físicos acontecendo ao mesmo tempo. Não dá pra gente pegar um caso assim e analisar de forma isolada, a não ser que seja para fins de estudo, né? E simulações, que é o nosso caso aqui. Então, a gente acabou desconsiderando algumas variáveis para não tornar o estudo nosso muito complexo e fugir do objetivo aqui do vídeo. E também porque, uma vez que a gente começa a considerar muitas variáveis, talvez isso torne o nosso personagem cada vez mais fictício, tá? Então, a nossa ideia aqui é fazer uma análise científica e ver se tem algum embasamento na física aquilo que o Izanagi consegue fazer, né, com a sua habilidade do vácuo. Izanagi diz poder criar um vácuo bem na palma da sua mão ali, um vácuo bem pequenininho, e a partir disso ele consegue misteriosamente, como ele diz, fazer uma força ali, né, meio que ele puxa, se movimenta para trás para quebrar o vidro, né? O que é o vácuo, né? Então, antes de tudo, antes de a gente começar a entender como que funciona essa ruptura, né, essa fratura do vidro, né, como é que ele quebra, é importante entender o que é o vácuo, né? Então vamos entender o que é o vácuo. O vácuo, ele é um espaço vazio completamente desprovido de matéria, incluindo ar e outros gases. Bom, o vácuo, ele é a ausência total de matéria, então a ausência de qualquer coisa, incluindo gases. O vácuo basicamente seria o nada, né? Ou a ausência de qualquer outra coisa. Na prática, alcançar um vácuo perfeito é praticamente impossível ou muito difícil. Porém, o que é comum e a gente consegue fazer no dia a dia aí, é muito convencional, é muito comum fazer, é criar vácuos parciais. E um exemplo muito legal de a gente analisar aqui, inclusive vai ser um comparativo, né, uma analogia que a gente vai fazer com o caso do Izanagi. Existe uma situação de vácuo parcial muito comum no dia a dia nosso, né? A gente inclusive vai uma analogia com esse instrumento no caso do Izanagi, tá? Que são as ventosas, né? Bom, uma ventosa é um dispositivo que utiliza do vácuo, né, para fixar-se na superfície lisa, como vidro, azulejo, né? Como que funciona então a ventosa? Quando ele coloca, a pessoa encosta a ventosa na superfície lisa ali, ela precisa criar o vácuo, né? Então, geralmente são botões que ela aperta que faz uma descompressão do ar ali e acaba criando um vácuo parcial. Ela remove o ar, aquele espaço entre a ventosa e a superfície de vidro, criando um vácuo parcial. E esse vácuo parcial permite uma aderência entre a ventosa e o vidro. Tá, mas beleza. Então a ventosa, ela cria uma aderência com o vidro. Legal, como se fosse uma espécie de cola invisível ali. Mas o que faz ela colar? Bom, o que permite isso é uma força, tá? Existe uma força que, digamos, segura a ventosa contra o vidro. E que força é essa? Essa é a força gerada aí pela pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a força exercida pelo peso do ar atmosférico em uma determinada área, né? É causada pela gravidade terrestre que atrai as moléculas de ar para a superfície. Então, de forma mais simples, a pressão atmosférica basicamente é uma pressão que ocorre devido ao peso do ar, devido à massa do ar. E sim, o ar tem peso, tá? O ar ele tem uma massa, devido à gravidade acaba tendo uma força-peso ali, tá? A gente não percebe essa força-peso porque a gente vive, né, como na física a gente gosta de falar, no mar de ar, tá? Assim como os peixes vivem na água, né, no mar de água, digamos, né? A gente vive no mar de ar, tá? Então a gente está acostumado com essa pressão atmosférica, o nosso corpo é preparado para isso, então a gente não sente o peso do ar. Mas a pressão atmosférica, ela existe. Para provar que a pressão atmosférica existe, tem um exemplo bacana aqui, ele é um vagão de trem, que está provavelmente transportando algum tipo de combustível, e o que acontece? Na hora de esvaziar o reservatório, existe alguma bomba de sucção que está removendo ali, está puxando de alguma forma ali a gasolina ou qualquer outro que seja o combustível, e depois de sugar todo o combustível,
combustível, ainda tem ar, né? Ainda tem algum ar ali, porque senão seria vácuo. Porém, se ele insiste em fazer essa sucção, ele vai tirar o ar de lá também. E quando ele tira o ar, faz essa descompressão, né? Remove o ar ali da estrutura, olha o que acontece. Então, essa força, né, que esmaga o trem é causada pela pressão atmosférica, tá? E por que isso não acontece o tempo todo, tal? Não acontece o tempo todo porque existe um equilíbrio de pressão entre a pressão atmosférica e ela mesma no ambiente. Quando o ar é retirado, acaba criando vácuo, o que permite que a pressão atmosférica exerça a força dela. Voltando então para a ventosa, né, o que permite que a ventosa fique colada, entre aspas, no vidro, ou qualquer seja a superfície, é a pressão atmosférica. Quando cria aquele vácuo, o ar que estaria ali entre a ventosa e a superfície, ele é eliminado, né, criando o vácuo parcial. Então a pressão atmosférica consegue exercer a força dela, da mesma forma que a gente viu acontecer lá no vagão do trem. Pensando assim, a gente consegue então fazer um comparativo entre a ventosa e o que acontece ali na mão do Yanagi. Então o Yanagi, ele diz que ele consegue criar, né, um vácuo na mão dele. Pessoal, isso é fisicamente impossível, ou muito, muito improvável que aconteça, porque criar um vácuo numa superfície lisa é muito difícil, né? A gente cria o vácuo parcial só ali na ventosa. Então, digamos que o poder mesmo aí, né, o superpoder do Yanagi é criar o vácuo. Tá? Então não é à toa que ele é o mestre do vácuo, né? Então não é possível criar esse vácuo. Supondo que o Yanagi consiga fazer isso, a gente consegue fazer uma análise, consegue fazer um comparativo entre esse vácuo que ele cria na mão e o vácuo que a gente viu lá na ventosa, para seguir com os cálculos aí de força. Pensando assim, a gente pode fazer um comparativo, né, entre a ventosa e como ela consegue se aderir à superfície através do vácuo que é criado ali, né, do vácuo parcial, e a mão do Yanagi, que cria ali também um vácuo, né? Pessoal, esse vácuo que o Yanagi disse que ele consegue criar, talvez seja a parte mais fictícia, tá, da situação que a gente está analisando aqui. Então é impossível criar um vácuo na mão com as suas irregularidades. Beleza? Dito isso, vamos para a lousa. Então aqui tem a mão do Yanagi encostada ali no vidro, a gente sabe que ele tem ali a habilidade de criar o vácuo. Então esse vácuo, eu vou representar ele dessa cor aqui. Imagine que isso aqui é uma área bem pequenininha, eu exagerei um pouco aqui para poder ficar mais visual, tá? Então esse aqui é o vácuo, tá? Então esse vácuo tem uma área, tá? Tem uma área aqui que representa esse vácuo. Então, esse vácuo, na verdade, só serve para criar essa aderência, para, entre aspas, colar a mão dele aqui no vidro. Então, aqui a gente tem o vidro, beleza? Então, uma vez que a gente tem essa área do vácuo, a gente consegue seguir fazendo alguns outros cálculos. Porém, para continuar os cálculos, a gente precisa descobrir qual é a força necessária para quebrar o vidro. Porém, pessoal, o vidro é um material extremamente complexo, tá? Tem vários tipos diferentes, tem o laminado, tem o temperado, né? Cada um deles passa por um processo de fabricação diferente também. Então, depende muito do vidro. Inclusive, lá no anime a gente tem, né, um relato do policial, do guarda ali, né, da prisão, e ele fala que aquele vidro suportaria até tiros de bazuca. Porém, infelizmente, a gente sabe que não teria como, né, o vidro suportar um tiro de bazuca, até mesmo os blindados. Teria que ser um vidro extremamente espesso, tá, para suportar, né, um tiro de bazuca, e mesmo assim logo depois ele se romperia, né, ele se quebraria. Bom, já que um vidro blindado ou qualquer vidro que pudesse de alguma forma suportar um tiro de bazuca não é algo real, tá? A gente vai fazer os cálculos pensando num vidro hipotético aí que tem uma resistência à tração de 10 megapascals. Isso daqui é a pressão máxima que o vidro suporta em uma área. Essa área aqui seria de 1 metro quadrado. Tudo bem? Então, qualquer valor que ultrapasse essa pressão, ela vai quebrar o vidro, tá? O vidro vai se romper. E faz sentido, né? Aqui a gente vai ter um movimento, tá? Da mão do Yanagi, o movimento de tração. Uma vez que a gente entendeu que esse vácuo aqui, criado por ele, vai criar uma aderência ao vidro, então ele vai fazer uma força para trás, né? Uma força ali de tração para poder quebrar o vidro, tá? É assim que vai ser feita a ruptura, essa fratura do vidro, tudo bem? Então, eu queria comentar que faz sentido essa força de tração ao invés de uma força de compressão, tá? No vidro. Porque no ponto de vista das propriedades do material vidro, ele tem uma resistência à compressão maior do que uma resistência à tração. Então, para quebrar mais fácil o vidro, você quebra ele mais fácil, de maneira mais fácil, fazendo uma tração, tá? Que seria esse movimento assim. Podia ser também para cima, né? Então, assim, de alguma forma, tentar
tracionar o vidro, ele tem um ponto de ruptura menor do que fosse um movimento de compressão. Inclusive, só mais um motivo aí do que faz sentido ele fazer tração ao invés de compressão, tudo bem? Então, a gente sabe qual que é a pressão mínima para quebrar esse vidro hipotético nosso aqui. Mas, afinal, o que é pressão, tá? A pressão mecânica é descrita por essa fórmula aqui, ó. Pressão, tá? Ela vai ser igual a uma força sobre uma área. Então, é bom não confundir pressão com força, tá? A pressão, ela é a força sobre uma determinada área, tá? Senão você tem só uma força. Então, como que a gente consegue fazer os cálculos a partir de agora? A gente tem a pressão para romper o vidro, que são esses 10 megapascais. E a gente quer saber qual é a força que ele tem que fazer para trás, de tração, para quebrar o vidro, tudo bem? Mas antes disso, a gente precisa também entender que essa área, tá? Essa área aqui do vácuo, ela tem que ser uma área pequena. Por quê? Quanto menor for o valor que eu vou dividir essa força aqui, quanto menor for essa área, menos força eu vou precisar ter, tá? E vou gerar uma pressão equivalente, tudo bem? Como que a gente pode fazer para continuar com a nossa simulação aqui? Vamos supor que ele tenha um vácuo, né? Que ele cria um vácuo aqui de 1 centímetro quadrado. Então, a área do vácuo dele é de 1 centímetro quadrado, tá? Vamos supor, então, que essa área aqui é de 1 centímetro quadrado. Porém, a gente não consegue seguir com os cálculos sem respeitar o Sistema Internacional de Medidas, que são as unidades padrão para fazer os cálculos. Então, centímetro quadrado a gente converte para metro quadrado. Então, convertendo centímetro quadrado para metro quadrado, que é a unidade padrão para fazer os cálculos, a gente vai ter aí um valor de 0,001 metro quadrado, tá? Então aqui a gente tem a área do vácuo, né, que o Yanagi criou com a mão ali, que é como se fosse a ventosa. Bom, uma vez definida a nossa área, a gente consegue calcular a força. Como que a gente vai fazer isso então? Então pressão, a gente já tem, tá? A pressão máxima que o vidro pode suportar. Depois disso daí, vai quebrar o vidro. Então, essa pressão de 10 megapascais, no padrão, né, na unidade padrão de medidas, tem que ser pascal. Então, é igual a 10 milhões de pascal. E a próxima variável, então, que nós temos é a área, beleza? Então, a gente substitui aqui a área de 0,0001 metro quadrado. Então, ficou só a força aí para a gente descobrir, tá? A hora que a gente achar esse valor de força aqui, a gente vai saber exatamente a força mínima que o Yanagi tem que fazer de tração, ou seja, o movimento que ele vai fazer, entre aspas, puxando o vidro para quebrá-lo. Bom, então seguindo com o cálculo aqui, né, a gente pega esse valor. Bom, fazendo a multiplicação, então, a gente vai ter uma força igual a 1000 newtons, tá? Então, ele tem que fazer essa força para poder quebrar o vidro, tudo bem? Só que 1000 newtons fica um pouco abstrato. Então, isso daqui seria equivalente a aproximadamente 100 quilogramas de força que ele teria que fazer. Então, seria mais ou menos como puxar ali, entre aspas, uma corda que está na ponta da corda 100 quilos, tá? Então, teria que ter essa força de 100 quilos, tá? Então, é uma força considerável, tá? 100 quilos. Claro, a gente tá falando de um personagem que tem um treinamento físico excepcional. Seria possível ele fazer essa força de tração de 100 quilos. E aí que a gente começa a entender e perceber por que ele insiste em falar, antes de quebrar o vidro, que ele cria um vácuo bem pequenininho. Porque quanto menor for o vácuo que ele criar, tá? Menor for esse vácuo, menos força ele vai ter que fazer. Então, pessoal, depois que ele conseguiu criar essa aderência com o vácuo dele, ele vai ter que fazer uma força de 100 quilos para trás aqui, tá? De tração. Só que essa força de 100 quilos é com uma área de 1 centímetro quadrado. Se ele diminuir essa área, diminui a força, tá? Então, se ele puder fazer um vácuo ainda menor do que 1 centímetro quadrado, talvez a nível microscópico, essa força fica cada vez menor. E a pressão permanece a mesma de ruptura do vidro, tudo bem? Além dele fazer essa força de tração de 100 quilos, é importante que ele faça isso o mais rápido possível. Ou seja, que ele exerça essa força aqui pelo menor tempo possível. Porque isso vai facilitar com que ele quebre o vidro, o que é explicado por um outro conceito de física, que é o impulso, tá? Uma relação entre força e tempo. Se ele fizer essa força por um tempo muito maior, né, um tempo maior, ele vai atrasar a ruptura, tudo bem? Então, se ele quer quebrar esse vidro, igual ele faz lá no anime, que a gente percebe no anime isso, né? Que ele dá um recuo bastante rápido ali, depois que ele consegue criar o vácuo, ele meio que já pula para trás ali o mais rápido possível, né? Ele exerce essa força muito rápido, o que contribui para a fratura
desse vidro. Pessoal, tem mais uma coisa que eu queria comentar com vocês. A gente vê lá o Yanagi fazendo aquela força de tração, aquele recuo, um pouco antes disso, quando ele está criando o vácuo dele, a sensação que nós temos é que está tendo alguma movimentação das massas de ar ali em volta da mão dele, tá? Parece que ele está sugando de alguma forma o ar ali, tá? Ele tá puxando de alguma forma, atraindo as massas de ar. A gente poderia fazer também uma análise no ponto de vista dos fluidos em movimento, tá? Então o ar também é um fluido, né? Ele é considerado um fluido, e a gente poderia fazer uma análise pensando numa diferença de pressão, tá? Seria um vácuo ocasionado pela diferença de pressão. Seria uma outra forma de enxergar a situação, mas com certeza seria muito mais complexo. Como eu falei no começo da minha apresentação, quando a gente começa a adicionar mais variáveis para o sistema ou uma análise de movimentação que não é estática, tudo vai ficando mais complexo, mais difícil de analisar. E essa complexidade provavelmente tornaria nosso personagem menos realista. Então a gente optou por fazer uma análise mais realista dessa situação. E aí, o que você achou de tudo isso? Curtiu? Se você curtiu, não deixe de deixar seu comentário, de você falar o que você acha sobre esse personagem e também deixa aqui o que você gostaria de ver um pouco mais sobre algum personagem que você gosta no mundo dos animes ou da cultura pop. Obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.